empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast. Costumo dizer que não fui eu que escolhi o marketing não, tá? Foi o marketing que me escolheu. Porque desde pequena eu sempre tive muita habilidade de me comunicar e de falar. Então até hoje, assim, tem gente assim que é amigo da família que fala: caraca, eu lembro de você pequenininha, você falava pra caramba. E não tinha como eu não trabalhar com comunicação, né? Mas durante ali a minha adolescência, eu fui começar a gostar da área da saúde. Cheguei a fazer uma faculdade federal de enfermagem. Cheguei a me tornar enfermeira para depois me especializar no marketing. Então, tendo ali o MBA, no marketing empresarial. E aí, foi literalmente no meio da pandemia, quando, um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a me interessar muito por criar conteúdo nas redes sociais. E eu comecei a ver que aquilo ali me trazia dinheiro. E eu falei assim, cara, então quer dizer que a audiência que tá ali naquela rede social, ela não é só um seguidor, ela não tá ali só pra saber as fofocas da minha vida, ela tá ali também pra consumir alguma coisa. Então eu comecei a entender ao longo desse processo, assim, que por isso que eu falo que o marketing me escolheu, porque não teve jeito. Eu tentei ir pra outros lados da minha vida e não foi. Foi realmente o que tinha que ser. E no meio desse processo da pandemia, eu comecei a falar, né, sobre como se posicionar. Eu tinha já um Instagram voltado para a área de cuidados. E aí as pessoas começaram a falar: Raquel, como que você faz isso? Eu quero que faça isso para mim, porque todo mundo compra o que você fala, todo mundo indica você, todo mundo confia em você. E aí eu comecei a ter a sacada. E foi logo assim que começou a surgir ali a questão do social media, que os empresários começaram a entender que não era só mais o físico que fazia diferença no faturamento e que um posicionamento digital era extremamente importante, né? Era o posicionamento à morte, né? Exatamente. E aí, logo depois disso, veio a onda, né, da pandemia, onde a gente teve ali a maior parte dos comércios fechados e as empresas também só podiam trabalhar de home office. E foi aí que a gente teve uma nova era, né? O social media, ele cresceu demais. A gente viu a necessidade que o negócio teve de se reinventar. E aqueles empresários mais conservadores, que não gostavam de investir em tráfego, que não gostavam de estar na rede social, se viram obrigados a estar ali. E eu costumo dizer que o marketing me escolheu por conta disso. Então, assim, eu vejo que eu sou totalmente apaixonada pelo que eu faço. Todo mundo fala: Raquel, quando você fala de marketing, seu olhinho brilha. E realmente é isso. Então, eu costumo dizer que foi o marketing que me escolheu, mas eu escolhi também, né? Porque a escolha acontece de ambos os lados, né? E eu escolhi também porque eu vejo que tem um potencial para o futuro muito grande. Eu sempre fui muito visionária. Eu tenho esse nome na nossa empresa, né? Eu chamo os nossos clientes, os nossos seguidores de visionários, porque eu entendo que negócios, eles precisam de visibilidade. E hoje não tem nada melhor do que as redes sociais, o YouTube, o Instagram, o TikTok, né? E as redes sociais que estão aí para crescer o nosso negócio e trazer visibilidade também. Pô, com certeza. Você falando isso, eu queria só que você detalhasse, que, por exemplo, você comentou que você fazia enfermagem, né? Sim. Fazia enfermagem e você começou a divulgar na internet. Mas nesse ponto que você começou a divulgar, o que você divulgava? Porque você não tinha clientes, correto? Eu não tinha clientes ainda. Então, porque nessa época que eu fazia enfermagem, eu trabalhava com maquiagem. Eu tinha uma empresa, né, de maquiagem e eu usava a rede social pra falar de beleza, de autocuidado, de cuidados com a pele. E as pessoas começaram a ver que não era só simplesmente eu fazer maquiagem nelas. Então, era uma conexão que eu tinha muito grande. E com 16 anos, eu já tinha meu dinheiro, já tinha as minhas coisas. Então, as pessoas começaram a falar: caraca, ela tá ali na rede social, ela tá crescendo. E aí começou a surgir outros profissionais. Psicóloga, minha primeira cliente foi uma psicóloga. E ela falou: Raquel, eu preciso de paciente. E aí a gente começou a trabalhar e começaram a vir os pacientes. Isso na pandemia? Na pandemia. Cara, muito top. E aí eu comecei a entender que é a jogada. Eu falei: cara, então é isso. E aí logo depois, assim, na pandemia, uma ótica me chamou pra trabalhar. Né, na época, a dona, né, a CEO lá da empresa, falou assim: Raquel, gostei muito do jeito que você tem de se comunicar, você vai me ajudar a fazer os vídeos aqui da empresa. E eu fui pra lá no intuito de ajudar mesmo na parte do marketing, né, de ajudar ela a criar conteúdo pro Instagram, porque ela tinha um conhecimento muito bom, mas ela não sabia se posicionar. E aí eu fui para essa empresa, trabalhei lá por 7 meses e logo depois recebi propostas de agências de marketing para eu trabalhar lá. E foi aí que eu entendi que a minha jornada era literalmente com marketing e não tanto com a saúde. Mas é uma coincidência, né? Porque hoje
a maioria dos clientes da nossa agência são profissionais de saúde também. Caraca. Então, a gente tem toda a parte jurídica bem estruturada, né? Porque quando a gente vai falar da área da saúde, a gente precisa entender que existem conselhos que supervisionam toda a prática de publicidade. Então, a gente tem uma equipe jurídica que acompanha esse processo. E logo depois eu fui chamada por agências, aí um cliente meu, da própria loja lá que eu trabalhava, falou assim: Raquel, eu só quero trabalhar se for com você. Não quero que você me indique mais ninguém. Você vai ter que abrir sua agência e vai. Eu falei, caraca, e agora? Eu não tenho ninguém, não sei, eu não me sentia... esse é um erro nosso, né, como empresário. Às vezes a gente tem um conhecimento e a gente se sente muito inseguro de botar ele em prática. Mas a verdade é que se você tem esse conhecimento, você tem que se jogar, né? Os erros, eles estão aí pra gente aprender. E aí eu falei assim, cara, vou chamar uma colega minha pra ser minha sócia. E aí a gente começou, deu super certo por um tempo, mas chegou uma hora que cada uma tinha uma visão, queria seguir um lado. E aí nasceu a Select Media. Estamos aí já há 3 anos trabalhando juntos. Caramba, que maneiro. E eu me apaixonei pelo social media, né? Foi o primeiro contato, assim, que eu tive com o marketing. Hoje é um pouco diferente, né? Como eu tenho uma empresa disso, eu não posso dizer que eu sou só social media. Então, eu tenho toda a parte de estratégia de marketing também, que a gente acaba estudando, e principalmente marketing empresarial, né? Então, hoje eu tenho MBA, né? Tô finalizando agora o MBA em marketing empresarial, também na Universidade Federal Fluminense. E eu sou totalmente apaixonada por marketing de negócios, né? Mas tudo tá ligado sempre ao social media, porque se não fosse ele, né, o meu cliente não teria oportunidade de venda, o meu cliente não teria local para ter, né, uma construção de um banco de leads, um database, né, que a gente fala. E o social media, ele tem esse poder muito forte. E a tendência é que esse poder aumente cada vez mais. Empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast.